E agora, duas carinhas. Primeiro tem que deixar as pessoas entrarem. Então, mas cadê aqui, Carol? Oi! Ei! E aí? E aí, Messi? Tô com saudade de Tudo vocês. bem? Vocês andam sumidos, né? Pois é, a gente não tá acostumado a ficar tanto tempo parado, né? Não, tá dando desespero já. Não, tá na hora de voltar. Vamos usar tudo que tem que usar: luva, máscara, robô, Não, cara, não, macacão e não sei o quê. E vamos começar, pelo não, amor de eu tive Deus. que atender uns pacientes lá, atendi, parecia que tava com aquelas roupas do filme Epidemia, cara. Pois é, e as bichetes, tinha umas bicheques nos setores de bicheque, não tinha? Tinha, tinha, É, desde, tinha, mas desde... não, eu também tinha uns. O que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando esse tempo para remontar as aulas, remontar os casos. Então, eu fiz todos os procedimentos, filmei eu fazendo os procedimentos na Carol, com câmera em alta definição, câmera profissional. Então, isso tudo para as aulas, entendeu? De uma certa forma, essa quarentena para a gente ajudou para colocar muita coisa em dia que a gente estava, né, tentando colocar e não dava dando É, tempo de tanto curso que a gente estava, né, lançando. exatamente, Mas exatamente. chegou. Então, praticamente curso toxina inteiro novo e as residências também tudo novo, caso Olha clínico que tudo, legal. tudo novo. Então tá bem legal, com as aulas bem assim formatadas, né? Tivemos uma ótima notícia hoje aqui para quem está entrando. A gente acabou de fechar com uma professora para dar toda a parte de hormônios, nutracêuticos e Olha que etc., que legal. é a presidente da. Na verdade, ela é bióloga, só trabalha com pesquisa médica, né? E ela é presidente do Conselho Regional de Biologia e diretora do Conselho Federal de Biologia. Uau. Mega recomendado. A gente fez uma reunião longa com ela, né? Foi bem bacana. Uau, a gente precisava, né, Flávio? Sempre É, juntando gente forte na nossa equipe. é. E é uma coisa que os alunos estavam pedindo muito, essa parte de nutracêuticos e tal. Vai ser Sim, bem sim. legal. Então vem para somar aí de maneira bem legal, né? Bom, pessoal, e aí? Boa noite a todos. Que saudade de vocês. Também estamos com saudades. Gente, eu estou muito feliz Saudades de de estar com vocês todos. Aí, ó. hoje. Todo mundo Ai, que aqui, galera delícia! entrando aí, ó. Estou me sentindo Coisa mais boa. próxima de vocês. Ai, que saudade de todos. Olha, pelo menos assim a gente consegue ficar um pouco mais próximo. Ô, Dé, Raquel, Celina, todo É isso mundo. aí, ó. Todo mundo Amo aqui, ó. vocês. A Legal, Rê. pessoal. É isso aí. Bom, e aí? Como é que estamos aí? Hoje a nossa ideia aqui é falar, discutir um pouco as questões dos Os ah, bioestimuladores. estimuladores, né? Então, fazer uma boa abordagem aí, né? Discutir alguns protocolos, algumas coisas. Eu acho que vai ser legal, Érica, né? Porque as coisas na harmonização estão dando uma chacoalhada, né? Alguns produtos novos entrando. Você viu que a gente teve aquela live do peptídeo que foi Peptídeos, bem muito legal, né? Eu tinha feito uma live antes com a parte técnica, aí depois a gente fez aquela com os protocolos, com tal. Acho que ficou bem bacana, né? é. E fala. Não, então, eu ia falar exatamente isso. É importante a gente deixar bem claro que estímulo de colágeno você tem de N possibilidades de uso, desde dos peptídeos, que a gente viu que eles estimulam o colágeno, até o ultrassom. E os bioestimuladores injetáveis é um deles, né? Então a gente tem que lançar mão de vários tipos de estimulação de colágeno. Um dos bioestimuladores são esses injetáveis que a gente vai falar hoje, mas que não tem só eles, né? Que a gente tem vários outros tipos para Eu poder acho estimular o que a colágeno. questão aí nos peptídeos, né? Falando de bioestimulador, né? Porque o peptídeo acaba fazendo bioestimulação. A Sim, questão do peptídeo que ele vem com um investimento forte da indústria em termos de biotecnologia, né? Então ele não faz um bioestímulo passivo, sim, né? Ele tem um agente bioestimulante real, né? real.
que é, Que é na um fator de verdade, crescimento. que é um fator de crescimento epidermal, né? Sim. Na verdade, que a gente costuma chamar de motif, né? Que Sim. uma cadeia de peptídeos, né, que Que imitam, carrega. né, uma expressão enzimática. Quer dizer, a gente fala que, na verdade, é o EGF-like, né? Então, tudo que é composto em inglês, que tem o tracinho like, vamos dizer assim, semelhante a ou Sim. parecido com, ou algo mais, não tem bem uma tradução para português, mas tem mais ou menos essa conotação, né? E ele tem o fator de crescimento epidermal, ele realmente faz, um dos compostos que fazem estímulo de fibroblasto, né? Isso in natura mesmo, né? Então, ele vem com esse apelo, né? Interessante. Já os bioestimuladores convencionais, né? Eles fazem um bioestímulo de uma forma um pouco diferente. Você injeta, né? Ele tem as suas partículas lá duras, né? Sólidas, artificiais, né? Que isso provoca uma reação de corpo estranho. Então, você tem aquele processo imediato, na hora que você coloca o processo de início de adsorção de proteína, né? Que é a adsorção, que é diferente de absorção. É a adsorção, que é a atração de proteína para uma superfície sólida, né? Então, a adsorção de proteína, formação de chegada de macrófago, formação de célula gigante, e aí você tem aquela cápsula de colágeno, né? Que faz parte da reação de corpo estranho. Então, mas só que em um plano bem diferente. O que eu sempre questiono em aula é o quanto isso consegue produzir de estímulo real de colágeno para a derme. Deixa eu entrar agora. Fala. Eu queria falar que eu participo da mesma ideia sua. Todo mundo acha que o fato de você injetar a hidroxiapatita, ela é automaticamente ela que vai começar a estimular os fibroblastos e vai produzir o colágeno. O fato de você causar uma reação inflamatória na região, porque você está injetando o material, não interessa qual seja, você já vai gerar uma resposta inflamatória e essa resposta inflamatória vai estimular os fibroblastos. Logicamente que a hidroxiapatita, as esferas da hidroxiapatita ou as esferas da policaprolactona ou as esferas também, que a gente também trabalha com o ácido polilático, elas vão ficar nessa região e elas vão continuar sendo atacando como se fosse a região de derme ou hipoderme e vai começar a estimular os fibroblastos e essa derme vai aumentar de tamanho. Então, aumentar a elasticidade da pele, melhorar o viço. Então, não é só, enfim, a hidroxiapatita, a policaprolactona, o ácido polilático, que em si, sozinhos, vão conseguir estimular os fibroblastos a produzir o colágeno. É uma coisa que eles não conseguem entender direito, porque que estimula o colágeno injetando o material. Então, até se a gente pode até pensar, é possível estimular o colágeno, por exemplo, quando eu rompo a barreira da pele com a toxina botulínica? Claro, Lógico que é, claro. Né? E porque na verdade, eu uma resposta inflamatória. Na verdade, o ferimento da derme, principalmente da camada basal, é quem gera a resposta de formação de colágeno para a pele. Exato. Né? Então, é a diferença conceitual entre reparação e regeneração. Regeneração. E cicatrização, né? Então, isso é uma questão conceitual mesmo. Só a única coisa que eu falo, que, assim, do ponto de vista aí, falando de experimento, né? Eu falo de experimento porque eu trabalho com isso, né? Então, quando a gente fala de experimento, a gente vê uma carência muito grande de trabalhos que mostram a presença de colágeno na pele. Então, desses produtos. Você vê, sim, trabalhos que mostram os cortes histológicos na área implantada. Só que a área implantada é subcutâneo profundo, né? Agora, o quanto isso vai estimular a cadeia de colágeno até lá é uma enorme de uma incógnita. O que não significa que o produto seja ruim, muito pelo contrário. Porque se ele aumenta a espessura da derme, ele faz volume, a pele estica e você tem o resultado que você quer, que é uma pele mais brilhante, mais lisa, mas os fins justificam os meios. Os meios. Né? É isso aí, né? Então, Flávia. Isso é uma coisa que eu até falei lá na época no congresso lá no Face,
que eles tinham me chamado para dar uma aula sobre isso, né? E o objetivo era justamente ser um pouco mais crica, né? E tava o pessoal da Galderma lá. Tava até aquele menino lá, como é que ele chama? O Vitor. O Vitor. Da Galderma, que é um menino muito bom, tá? Um rapaz bem informado, bem preparado, tal, gente muito boa. E eu falei com o Vitor, ele falou, você vai falar agora sobre PLLA, né? Eu falei, vou falar. Ele falou, vou assistir. Eu falei, você tem certeza? Tem certeza? Você vai gostar do que eu vou falar? Eu não vou falar mal, porque eu adoro o Sculptra. Você sabe, eu gosto mais do Sim. Sculptra dele. Se você, comparativamente, não é que eu gosto mais, é que assim, o Sculptra, nas áreas que ele entra, eu acho ele imbatível. Eu acho ele Sensacional. Eu também sou pessoal. apaixonada. É questão pessoal. Tem gente que pode achar outra coisa, né? E não é uma regra, né? Mas eu gosto demais. Agora, claro, o Sculptra ele tem as restrições dele em áreas de aplicação. O plano precisa ser, tem que tomar mais cuidado com que os outros, né? Então, essa é uma coisa que a gente sempre pega, porque é uma questão sempre que os alunos estão colocando, né, Érica? E outra coisa, Fala. Desculpa, Flá. E outra coisa que eu acho que a gente tem que conversar também sobre isso, o que os produtos prometem em relação à durabilidade do bioestimulação. Isso não existe. Cara, porque assim, os fatores extrínsecos são tão mais importantes do que o próprio bioestimulação. Exatamente. Então, como é que você pega um produto de 4, que fala que tem a durabilidade de 4 anos, e a pessoa é fumante, bebe, faz coisa errada. Aqui já tem alguém, aqui tem alguém já falando uma coisa que é uma retórica que vem se repetindo pela indústria, principalmente dos concorrentes. O Sculptra não volumiza. Conversa fiada. O Sculptra volumiza sim. Agora, ele aumenta a espessura da derme, então ele acaba volumizando, sim. Ele volumiza. Você não tem como você pegar um rosto, até porque o Sculptra você tem até que tomar cuidado com ele, porque se você não subcorrige, ele hipercorrige depois. Exato. Então você tem que tomar algum cuidado. Então, assim, o Sculptra, ele volumiza sim. Ele não é como os outros, mas ele faz volume sim. Então, o que acontece é que muita gente usa pouco e aí acha que não volumiza, porque usou pouco, né? Aí vai lá, usa 2 ml de Sculptra na cara. Aí fala assim, nossa, não deu resultado. Mas claro que não deu resultado, porque o Sculptra você usa em áreas que normalmente não são áreas tão fáceis de volumizar, como contorno de mandíbula, pré-tragos, bochecha. É diferente de malar. Inclusive, até para quem perguntou, eu não estou acompanhando aí as perguntas e tal, mas até para quem perguntou, o Sculptra era o único bioestimulador fornecido pelo SUS gratuitamente para paciente aidético que tinha aquelas características que hoje não tem mais. Então, como não volumiza aquela face hipotrófica por causa da característica da doença, e ele volumizava, faz o paciente passar socialmente e ficar bem. Exatamente. Então como é que o Sculptra não volumiza se ele é usado justamente no SUS para corrigir lipodistrofia por AIDS? É a abordagem perfeita, claro. Quem tem experiência com o Sculptra, a gente trabalha com o Sculptra há bastante tempo, a gente sabe o Trovão tá aqui, grande Trovão. Eita! Tudo bem? Trovão que agora é professor também, muito bom, Trovão. Parabéns aí. Parceiro. Cássia Blas, só tem gente assim aí, ó. A Cássia tá aí também, só gente boa, muito bom. É isso aí. Então, assim, vocês não acreditem nessa história de que o Sculptra não volumiza, porque a indústria farmacêutica também, eles são danados, viu, pessoal? Eles são loucos para começar a criar discursos para vender mais o deles e não vender o dos outros. Eu acho que não se trata disso. Eu acho que todos os bioestimuladores, eles têm o seu mercado, né? E eu já cansei de falar isso para a própria indústria, porque eu tenho amizade com eles. Falo assim, poxa, não fiquem falando mal do Sculptra. Travou. Ele pode ser aplicado mais, tem áreas que ele pode... tem áreas que ele pode ser aplicado, tem áreas que ele não pode. Nessa toada, os outros bioestimuladores entram muito bem, né, Érica? Que entram em áreas que o Sculptra não entra. Então, essa é uma questão central. Né? Foi até foi até uma questão de uma aluna que perguntando hoje, até num dos grupos nossos, sobre como tentar reverter o Sculptra, por que o Sculptra não reverte, por que não pode ser usado. E aí eu falei que tem que ter uma escada de aprendizado para você poder usar a Sculptra de tanto que ele pode volumizar e você não consegue depois corrigir. Diferente dos outros materiais que a gente tem aí no mercado, né? Sim, com certeza.
Com Então, a gente certeza. que tem que trabalhar com muita parcimônia com o Sculptra. É também importante falar que você não vai ter um resultado super eficaz numa única sessão. Então, você precisa de uma, às vezes até 3 sessões para você ter um resultado bacana do Sculptra. E teve uma aluna que já perguntou aí, que eu acho que vale a pena, para quem tem a face já gordinha, já uma face mais arredondada, com o biotipo mais arredondado, e ela não quer tanto volume, qual material que ela pode usar? Um material, ou você pode diluir um pouquinho mais o material, um bioestimulador, por exemplo, de hidroxiapatita, não interessa a marca, mas ela dilui um pouquinho mais, ela vai conseguir o colágeno tipo 1 sem dar tanto volume para a face. É diferente, pessoal, eu não sei se vocês sabem diferenciar reconstituição de diluição. Tem que tomar um pouco de cuidado nessas palavras. Por exemplo, toxina botulínica a gente reconstitui, porque é um pó que você vai lá e dilui. Uma coisa já diluída, você vai diluir mais esse material, você vai hiperdiluir, né, Flávio? Você pode também falar se você concorda, porque Não, o é isso pessoal aí. fala muito errado isso. Ai, vamos diluir a toxina? Não, não tem É, nem que para diluir, é a gente, reconstituir a a toxina. gente fala até no jargão popular, né? Porque virou o jargão Exato, popular na diluição, mas a gente não escreve em trabalho, né? exato. O certo, a toxina é reconstituir, com certeza, Reconstituição. né? Até porque quando você fica colocando essa palavra diluição da toxina, isso induz as pessoas ao erro de achar que se você reconstituir em 2 ou em 1, vai deixar ela mais fraca, Mas, ou porque você está com o exato. conceito de diluir, e De não é isso, diluição, né? E tem Exato. muita gente que pergunta isso. Ah, vai diluir mais? Não, na verdade, é a quantidade de doses que vai interferir, né? Não é em relação à diluição ou reconstituição. Agora tem a Mas, Fernanda perguntando aqui, Erika, uma coisa interessante. Em caso que o paciente tem rosto volumoso e com flacidez, onde quero tratar a flacidez sem volumização, qual a melhor alternativa? Eu sempre digo o seguinte, olha, rosto volumoso com flacidez é o pior tipo de biotipo que você tem para trabalhar em harmonização, né? Porque você não vai ter os recursos todos que a dermatologia tem com facilidade, que são os lasers ultrapotentes, até os Uteras, agora a gente até tem, tá? Mas até pouco tempo não tinha, né? E da cirurgia plástica com os procedimentos de lifting, né? Então, esse tipo de perfil é um perfil bem complicado, bem limítrofe, para se tratar dentro dos conceitos possíveis da harmonização orofacial na odontologia, né? Mas todos eles obedecem à mesma razão. Quer dizer, primeiro eu tenho que cuidar da qualidade da pele, né? Depois eu sim, tenho que cuidar dos coxins de gordura acumulado. Então eu tenho reposicionar. reposicionar, tenho que cuidar dos vetores musculares. Aí entra na sequência os fios, as volumizações, os bioestimuladores, os preenchimentos e os retoques. Então, você só precisa tomar cuidado para não sair usando uma carga excessiva de bioestimulador, porque você acha que vai melhorar a pele, então você põe uma carga excessiva de bioestimulador logo de cara, porque se tem muita flacidez, esse bioestimulador pesa e com o tempo ele piora a flacidez. Esse tipo de conduta é uma conduta errada porque ela incorre no mesmo erro que o Maurício de Maio descobriu dos preenchedores à base de ácido hialurônico. Quer dizer, colocar ácido hialurônico, né, em áreas sem suporte, né, em rostos Certo. flácidos, em áreas sem suporte, na hora fica bom. Depois de um ano que você não está acompanhando mais, o paciente volta no teu consultório achando que é normal, ele está ruim de novo. Né? Mas ele teve o insight de pesquisar e fazer o controle disso ao longo do tempo e percebeu que os casos estavam piorando. Então, foi com isso que ele desenvolveu o conceito do MD Codes. Quer dizer, para cuidar de um rosto volumoso com flacidez, eu preciso melhorar a qualidade da pele, reposicionar os coxins de Coxins gordura. gordurosos. Exatamente. E depois disso é que eu vou trabalhar com os bioestimuladores, os volumizadores, etc. Exato. E os bioestimuladores para uma face mais redondinha é um que você não precisa usar material que também dê um grande volume, como se fosse o Sculptor. Então, você pode trabalhar com a policaprolactona e você pode também trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio, ou diluída ou não. Vai depender muito do paciente, de quanto você vai querer usar de material, de quanto financeiramente ele vai poder pagar, porque é um material relativamente mais caro. Então, se você pensar numa face meio pesada, eu não sei, não estou vendo o paciente, mas tem uma face muito pesada, com elastose, ou seja, já tem falta de elastina, então já tem pitose de face, já tem perdas de coxinha, a face pesada caída, realmente é complicado um tipo de procedimento resolver o caso.
Então você não, tem é que uma usar gama uma gama de claro, de possibilidades. recursos, Você né? vai ter que entrar com ultrassom realmente ultra ou ultra skin ou ultraformer, que vai Laser, né? estimular o colágeno, vai tensionar a pele a tentar voltar um pouquinho para a região, e aí depois você bioestimula com um dos bioestimuladores que você quiser. O Sculptra toma um pouco de cuidado porque ele volumiza sim. Ele dá um certo volume sim. E tem muita gente, né, que fica assim, ah, mas o que eu vou usar? Sculptra, Radiesse, Lancet, Diamond, agora está entrando o concorrente do Sculptra aí, que é o Eleva. O Eleva. Veja, eu sempre digo o seguinte, eles têm o mesmo objetivo final, né? Agora, eles são um pouquinho diferentes. Então, você só tem que tomar cuidado com a região. O plano é sempre bem profundo, é sempre subcutâneo profundo. Nenhum desses bioestimuladores pode ser colocado num plano muito superficial, em derme. Então, quando você vai, por exemplo, trabalhar em áreas muito magras, como, por exemplo, testa, tem aquele procedimento de hidrodissecção, tal, que você faz a ruptura com a cânula grossa, depois você injeta o bioestimulador, no caso aí, que eles usam muito, Policaprolactona. Não, eles usam muito aqui, mais A hidroxiapatita? a hidroxiapatita, porque você dilui ela mais. Mas aquele curso que você foi lá conhecer, o pessoal que te chamou convidou você para ir lá falar na Coreia, eles usaram a policaprolactona, não era isso? Então, lá eles usavam a policaprolactona, né? Aí era aquela briga, pode diluir, não pode diluir, né? Veja, isso aí a gente precisa entender um pouquinho, separar um pouco as coisas, né? Cada vez que você vai diluir um bioestimulador, você precisa tomar o cuidado de diluir isso muito bem. Então, você tem que botar numa dânula e trabalhar ela muito bem, para você homogeneizar o máximo possível. Exato. Cansar a mão. Cansar a mão, porque senão você pode ficar com áreas em que você tem menos produto, em áreas com mais produto, ele tende a formar nódulo. Então, esse é um problema, tá? Então, o fabricante, a Sinclair, não recomenda que você faça isso com o Elancê. Né? Então, com o Elancê eles não querem que dilua. Então, o que você tiver que usar, você usa sem a diluição mesmo. Eu, particularmente, acho bastante equivocado alguns aspectos que eles colocam lá naquele plano de aplicação da empresa, da Sinclair, que vem lá, aqueles figurinhas com os pontinhos amarelos. Tem um monte de coisa ali que meio que não faz muito sentido. Aquele ponto, por exemplo, que faz embaixo do ângulo da boca, vai colocar o lance ali, vai pesar, vai piorar. Em bolos ainda. Da onde que tiraram aquilo, entendeu? Não é uma coisa que não tem muito sentido, né? Exato. Mas ocorre que a gente trabalhando nessa região, por exemplo, com a hidroxiapatita de cálcio, né? Trabalhando com a hidroxiapatita que você coloca junto com o anestésico, né? Ela tem um bom resultado. Só que é uma região aqui super magra. Então, essa diluição no anestésico é boa para o paciente não sentir dor, não sentir incômodo, por mais que venha com lidocaína, entendeu? Incomoda. Tá, mas agora você concorda comigo que com essa mão que a gente está tendo agora dos peptídeos botulínicos, é muito melhor fazer peptídeo botulínico na testa, que é muito mais seguro. Exato. Bioestimulação é o inferior, né? Exato. Então aí você une as duas técnicas. Por isso que eu tô falando. Porque eu vou correr um grande risco, né? Tem gente você pode até falar, porque isso a gente já viu, eles colocam uma fitinha aqui, ó, para não deixar descer o líquido, de tanto que você dilui o material. Então, para não a gente mesmo coloca, né, Erika? Os alunos já fizeram com a gente banda nessa aqui, região, 48 horas bandado. E agora você imagina para ainda correr o risco de descer, de dar uma queda de pálpebra, alguma coisa assim. Então, assim, colocando a possibilidade do peptídeo botulínico na testa, que vai estimular o colágeno, vai deixar a pele lisinha, vamos combinar. É muito mais simples, muito mais fácil, intercorrência zero. Então, assim, é aí que vai a gama da harmonização, aonde a gente consegue trabalhar com N possibilidades para poder chegar no resultado final que você quer. E não com um material só, né, gente? O que eu estava falando é que dos bioestimuladores, o forte dos bioestimuladores é esse terço médio e terço inferior. Exato. Esse é o forte deles, entendeu? Aí a gente fala, poxa, o Sculptra, aí isso é uma opinião pessoal, não sei nem se a Erika concorda, mas aí cada um tem direito de achar o que quiser de acordo com a sua experiência.
Mas para mim, eu gosto muito do Sculptra para bochecha, para a região de pré-tragos e mandíbula. Eu gosto do Sculptra. Eu acho ele Também, top, entendeu? também. Agora, se eu tiver que dar um suporte aqui nasolabial, no sulco, na região de marionete, tal, até pré-JAWS, eu já prefiro a hidroxiapatita ou a policaprolactona. Sim, Malar, eu também vou preferir hidroxiapatita e policaprolactona se eu tiver que escolher entre um bioestimulador, sim. ok? Porque aí eu não estou comparando com ácido hialurônico, porque, na minha opinião, malar e até mandíbula, o ácido hialurônico, por ser É mais melhor. maleável, por ter mais estruturação, ele é melhor do que os bioestimuladores. É, Mas eles não competem, eles são... não, e uma coisa que tem algumas pessoas que fazem já isso, não tô não julgando nada, muito pelo contrário, mas até porque eu vou falar sobre essa evolução. Tem gente que pega a Danone e mistura o ácido hialurônico com o bioestimulador. E aí você perde todo o respaldo do fabricante, porque você está misturando dois materiais que não são compatíveis, e você mistura para quê? Para você ter o volume e você ter a bioestimulação. Lá no Incas, agora que a gente foi, o Dr. Paty estava lá, a gente estava lá em janeiro, eles já estão produzindo, já chegou no Brasil, um material que tem 50% de ácido hialurônico e 50% de bioestimulador na mesma seringa. Então, isso vai ser daqui a pouco o futuro de novo. Também, se você quiser um pouquinho de volume já numa mandíbula e melhorar também a qualidade de pele, você já vai ter uma seringa pronta, já com os dois materiais compatíveis, unificados na mesma seringa. E isso também vai ser a evolução. O Roberta está colocando aqui e o protocolo de retroinjeções dérmicas de 0,01 do LNC. Olha, toma cuidado, porque isso também tem um outro erro aí. Por isso que eu falo, eu particularmente, eu até cheguei até a falar com o CEO da Sinclair lá na Coreia, porque eu critiquei um pouco algumas coisas. Eu achei o evento sensacional, o evento foi muito bacana, o grupo que foi, a discussão foi muito bacana, foi muito legal. Mas tem algumas coisas que eu achei que assim era uma ala falando uma coisa, outra ala falando outra, e ambas sem nenhum respaldo. Eu até achei que a ala dos coreanos era uma ala muito mais consciente, porque eles não estavam discutindo ciência, estavam discutindo evidência clínica, que é o que eles tinham experiência. Agora, a outra ala, que era a ala científica, na minha opinião, deixou muito, muito a desejar em termos de evidência sólida, né? Então, assim, até os planos que eles colocam, eles cometem alguns erros de anatomia, né? E isso lá, eles falavam isso, eu cheguei a questionar, falei, escuta, mas vocês estão falando de planos dérmicos, vocês estão colocando a profundidade de 3 milímetros, você não está em derme mais, que 3 milímetros, você não está tratando o calcanhar de ninguém. Pois Que derme na pele é essa que tem 3, no rosto que tem 3 milímetros, não é calcanhar, pô. Pois é. Você está em subcutâneo já, é óbvio. Subcutâneo já, exato. Então precisa tomar cuidado com isso. Eu acho, pessoal, como a Érica falou muito bem aqui, daqui para frente, com a entrada dos peptídeos, tudo que for em plano dérmico, o peptídeo, ele pelo menos no que diz respeito à consistência técnica, científica, é imbatível. Agora, poxa, eu usei usei a toxina, usei o peptídeo, fiz alguns procedimentos de hidratação, bababá, todos aqueles procedimentos lá, uso intradermoterapias lá, uso os produtos ou da Biometil, os produtos lá os NCTF da vida lá, putz, ficou ótimo, foi lindo, maravilhoso. A partir daí, eu tenho que fazer volumes em algumas regiões sem suporte, os bioestimuladores são imbatíveis. Tenho que fazer volume em região sem suporte, com suporte, melhor dizendo, aí o ácido hialurônico eu acho que é imbatível. E aí eu percebo até, viu, Érica, não sei se você concorda comigo, eu percebo até que pessoas que às vezes, muita gente fala, que eu posso falar que ao vivo não tem problema, porque eu não estou falando mal deles, não, muito pelo contrário. Acho que eles têm um mérito deles e são bons tecnicamente, né? Você pegar os dois mineiros lá, tanto o Igor como o Adalberto, o Adalberto é um menino gente boníssima. O Igor eu não conheço pessoalmente, tá? Então não posso falar, mas também deve ser gente fina também, tal. É, o amor, né?
Deve ser um amor de menino. Você pegar os dois lá e falar assim, ah, mas eles não falam muito da parte técnica científica, tá ok, mas isso pode ser que eles nem tenham formação para falar nisso. Não sei se tem ou não tem, mas dizem que eles não falam muito nisso, né? Mas tem pessoas que às vezes não pode não ter a formação técnica, científica, mas tem sensibilidade, tem feeling, né? E às vezes você pega profissionais que fazem bem todo o procedimento de reconstrução de face sem o bioestimulador. Não tem nada de errado nisso. Não é obrigado a usar bioestimulador. Entendeu? Se você faz bem só com ácido hialurônico, maravilha. Só acho que algumas áreas com baixo nível de suporte, você não deveria estar usando ácido hialurônico. Aí o bioestimulador é muito melhor. Então a gente até lembrei depois uma coisa aqui, que é possível também, por exemplo, que eu já fiz alguns casos que eu gostei muito, você fazer o uso, primeiro, por exemplo, de um Sculptra, do ácido polilático, para poder ajudar a reposicionar e a dar um volume, e depois eu estimulei mais o colágeno tipo 3, tipo 1, com o hidroxiapatita de cálcio depois de um mês. Então, você usar dois tipos de bioestimulador de diferentes marcas, de diferentes esferas, de diferentes bioestimulação, mas você consegue uma qualidade de pele melhor. Então, você consegue misturar também o bioestimulador. Você não precisa somente usar aquele. Então, você pode começar, por exemplo, com o Sculptra e depois você ir para uma hidroxiapatita de cálcio diluída. Fica top, fica maravilhosa a pele. E você consegue misturar os dois bioestimuladores, não na mesma sessão, né? Sim, sim. Eu acho que tudo é uma questão da gente... alguns aspectos são questões de escolha pontualmente, quer dizer, eu quero fazer tudo com ácido hialurônico, beleza, né? E faço bem, sem problema. Tipo, o Maurício de Maia faz tudo com ácido hialurônico. Faz bem, qual o problema? Nenhum. Mas se a gente vai usar toda a gama, a gente tem que entender. Áreas com suporte, ácido hialurônico é imbatível. Eu acho, né? Mas Sim. você pode usar bioestimulador também, tá? Só acho que você vai gastar muito Muito dinheiro, material. muito material para resolver o mesmo problema. É só Também isso. Eu não acho. acho que seja inteligente. Áreas com baixo suporte, sulco naso, bochecha, região infralabial. Essas regiões são regiões sem suporte, com baixo nível de suporte. Nisso, o bioestimulador eu acho que é perfeito, porque ele traz o volume, ele estica a pele sem pesar demais. Tá? Então, eu acho que é uma boa opção. Têmpora, como o Trovão está perguntando aqui, né? Você também pode usar o ácido hialurônico ou pode usar o bioestimulador, né? Eu, particularmente, acho o ácido hialurônico para têmpora, ele precisa ser um ácido hialurônico denso, e é uma região com uma vascularização muito complicada. Então, para a região de têmpora, eu prefiro o bioestimulador. Eu acho, por exemplo, o Super! Elancê, meu, top para essa Usar região. usar o Diamond, Hidroxiapatita, hidroxiapatita, Diamond, fazer uma meu, canulazinha top, aqui, ó. Ó, Trovão, top. lequezinho, top, fica lindo. Fica Perfeito, lindo. perfeito. E é muito importante, viu, Trovão? Você é professor também, você sabe bem disso. É muito importante, às vezes, quando o paciente precisa dar suporte em têmpora. Porque se você não dá, porque o suporte na têmpora traz suporte para o olho e suporte para a pálpebra Sim, e para a sobrancelha. sim. Entendeu? Então é muito importante o suporte em têmpora, por mais arriscado que seja. Só que precisa ser preferencialmente com uma cânula 22, 22. entendeu? Porque a 25 tem risco de acidente. Os vasos aqui são na transversais. Toda vez que você tem vaso na transversal, quando você entra com uma cânula 25, você corre o risco de romper vaso. E a cânula 25 rompe muito vaso na transversal. É diferente, por exemplo, aqui no sulco naso, que a artéria Você está facial indo de está passando acordo aqui. com ela. Então você entra paralela com ela aqui em cima. Sim. Aqui não é o caso. Então aqui você usar uma cânula 22 é bastante importante para isso, e mesmo com a 22, com muito cuidado. Fez, entrou com delicadeza, injetou. Preciso entrar em outra área, que é um bom conselho meu, troca a cânula e põe uma nova, porque quando a cânula está embolizada, você tem muita dificuldade de fazer refluir o sangue, tá? E se você puxa com força, essa pressão negativa que você faz colaba o vaso. E muitas vezes não vem o sangue. Algumas vezes pode vir sangue? Pode, ótimo se vier. Mas tem vários casos que mostram que entrou no vaso com a cânula,
puxou com força, ela colava o vaso. Porque o endotélio é frágil de alguns vasos, dependendo da espessura dele. E essa região é uma região perigosa. Vale lembrar que esse caso aí que deu um baita quiprocó aí de cegueira e AVC no Sim. paciente, foi preenchimento de têmpora. É. Não foi de região Não glabelar. foi glabela. Foi têmpora. Então, é perigoso. Tá? Então, E sempre que for fazer têmpora, é sempre subcorrigir com o material, com o bioestimulador, porque ele sempre vai dar um edema, ele sempre vai ficar um pouco mais inchado, ele fica bem arredondado mesmo. Assim, se você olhar a minha região aqui, ela precisa um pouquinho. Você consegue ver, Flávio? É que, ó, você consegue ver, ó. Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer no Adutopark quando a gente voltar é fazer esse preenchimento que tá me incomodando. Porque isso aqui, aliás, a gente podia combinar de fazer lá para gravar para os alunos, né? Então, porque quando eu preencho isso aqui faz isso, meu, ó. Ó, tudo na vida, gente. Fica É vida. maravilhoso. Então fica ótimo. E assim, é simples, não é tão difícil. Indo com cautela, com parcimônia, com bacana. O Flávio falou muito bem. Eu, sinceramente, tinha muita prática com cânula só 25. Eu trabalhava com cânula 25 sempre e falava para todos os alunos. É como se fosse uma coisa meio... cânula 25, 38 milímetros resolve todos os casos. Não é bem assim. A gente vai aprendendo com o tempo. A cânula 22G, como ela é um pouco mais grossinha e você entrando com ela com mais delicadeza, você corre muito menos risco de um acidente vascular. Então, é melhor em regiões tem, inclusive, importantes. trabalho que mostra Sim, isso, né, Érica? Exato. A 25 ela é muito fininha, ela quase como uma agulha. Se você estiver fazendo com muita força, pegou uma resistência e você rompe, você vai romper vaso, né? E outra coisa importante, eu tô lembrando aqui, que o pessoal fala em debridamento com cânula. Isso para mim não existe, Flávio. Você pode dar sua opinião. Não. Debridamento com cânula, a cânula só passa no subcutâneo, subcutâneo. Eu não consigo entender esse debridamento com cânula que o pessoal fala. Aí fala, não dá certo, entendeu? Então, melhor fazer em 2 etapas. Pega uma agulha, uma no-core mesmo, rompe tudo, mesmo que fique com hematoma, etc. E depois, numa outra sessão, numa outra etapa, você vai lá e preenche. Aí eu acho que ok. Mas certo. Debridamento com cânula em dia de Sabe o que acontece? As pessoas têm a ilusão de que elas estão debridando alguma coisa. Elas entram com a cânula. Aí o que acontece? Depois elas põem o produto já na mesma sessão. Aí faz aquele volume. Olha como eu debrido. Você não debridou nada. Você só fez o volume ali. Exato. E ficou. Vai passar 2 meses, aquela ruga horizontal vai voltar tudo de novo. Exato. Entendeu? Então, se você vai fazer um debridamento, esses pregueamentos são dérmicos. Você precisa trabalhar no plano em que eles estão, mas não trabalhar embaixo. Entendeu? Mas isso aí, viu, Érica, é uma coisa que quem tem bastante experiência com anatomia, que nem a gente, principalmente quem já dá aula em cadáver há muito tempo, disseca cadáver e trabalha, a gente tem uma boa noção disso. E muita gente está ensinando essas coisas de forma errada. Assim, então precisa tomar um pouco de cuidado com essas falsas afirmações, assim, né? Tô trabalhando tô debridando o que se eu tô embaixo do pregueamento, né? Pois é, não existe. Uma coisa que eu queria que você falasse, Flávio, é que tem gente, por exemplo, que gosta de fazer, mesmo que seja com bioestimulador, pontual para poder dar um pouco de volume. E eles têm a mania, ou aprenderam em alguns lugares, a fazer os pontos, levantar a pele e depois aplicar por causa de alguns ligamentos, que são até uma região de periósteo. Fala sobre isso um pouquinho, porque eu tenho muito aluno que fala que perde um pouco. Os ligamentos de retenção. Gente, isso daí, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu já fiz dos 2 jeitos, sem levantar e levantando. Eu nunca vi diferença nenhuma nesse resultado. Eu nunca vi. Para mim, dá na mesma coisa. Eu acho que tá perdendo dinheiro, assim, perdendo tempo à toa. Não vou erguer para fazer. Às vezes, tipo, a sobrancelha aqui, a gente ergue para tirar o pelo, né? De cima. Então, você ergue para tirar o pelo para fazer a região certa. Agora, a região malar, ficar erguendo, isso não vai segurar nada. Não, e outra, Flá, você concorda comigo que aí você marcou bonitinho os pontos para ficarem homogêneos. Aí você tira tudo do lugar. Referência. Não, nada a ver. Aí o negócio não fica bom, de um lado do outro não fica igual. Não, então, e você tem que entender o seguinte, pessoal. Isso aqui que move aqui, ó. Isso aqui que você está mexendo, isso daqui é pele e gordura, tá? Você vai trabalhar com esses produtos de volumização na região justa periosteal, lá embaixo. Sim. Abaixo dessa camada que se move. O que está se movendo aqui não é pele, gordura e músculo. Os músculos estão presos no osso, que eles não estão se movendo.
Sim, Você tá está abaixo da colocando o camada dos produto lá ramos. no osso. Então você está levantando, colocando o produto embaixo e soltando. Isso aqui corre por cima Por do cima. produto que você colocou do mesmo jeito. É uma questão óbvia. Entendeu? Então precisa tomar cuidado com essa. Por isso que eu sempre falo, né, Érica, é que o dentista às vezes vive uma relação de amor e ódio com o dermatologista, né? Estamos em guerra, né? Ai, não gosto do dermatologista. Eu não tenho nada contra os dermatologistas. Eu sou muito Não, eu grato a sou muita coisa que eu apaixonada por aprendi eles. com os dermatologistas, entendeu? Sim. Tenho nada contra, muito pelo contrário. Até a questão da briga, eles estão brigando para defender o mercado deles. Eu acho que isso Sim. é o direito lícito deles. Sim. Não é essa questão. E a gente defendendo o nosso, naturalmente. Então, cada um no seu direito legal, né? Constitucional, né? Então, o que eu acho? Que fica nessa briga. Ah, mas o dermatologista não entende de anatomia, que o dermatologista é dermatologista. Mas se o dermatologista falar que se colocar titica de galinha não sei aonde faz crescer pelo, o cara põe. A gente vai querer fazer. Entendeu? Eu falo assim, mas não entendo. Ou você odeia ou você segue. Né? O que a gente vê aí da moda aí do colágeno hidrolisado, que, na minha opinião, é uma vergonha de proporções épicas. Né? Ainda bem que eu tenho a mestre nossa, minha, pelo menos, e também muito sua, que você também conheceu bastante, a Samantha. Ah, maravilhosa. Ela me ensina muito. Então, assim, ela também acha isso bullshit total sobre o colágeno hidrolisado. E a gente tem essa escola da Samantha que eu acho que é muito boa, nossa. Graças a Deus que a gente aprendeu muita coisa com ela. Muita coisa. Eu acho que ela nos ajudou muito e ela é totalmente a favor do que a gente faz. Ela está super empolgada. Sim. Enfim. Mas essa história. Só não podemos falar o sobrenome dela para não Ah, rastrear. é Né? verdade. Só Samantha. Samantha é Sassá, não tem problema. Mas, enfim. Mas esses reposicionamentos, por causa dos ligamentos, eles não, para mim, não funcionam nada. Eu acho que até me atrapalham quando eu reposiciono e eu perco a referência que eu tinha marcado para ficar perfeito os pontos e tal. Outra coisa que eu queria falar é possível fazer a bioestimulação mesmo fazendo pontual para fazer um pouco de volume? Super sim. A gente faz isso. Você vai fazer essa bioestimulação pontual com mais qualidade do que em leque? Óbvio que não. Né, Flávio? Claro, Então, claro. claro que não. Então, assim, você precisa entender aquilo que você quer. Se você quer fazer um malar, como o Flávio falou, você tem suporte ósseo, primeira coisa que você tem que pensar é um volumizador. Se você quer melhorar a qualidade de pele também, nada impede que você faça um volumizador periostal e por cima você use um bioestimulador com a cânula para trabalhar a qualidade da pele do paciente. Porque trabalhar fazendo pontual para dar volume e achar que vai melhorar muito a qualidade de pele, não vai ter o mesmo resultado que você entrar com a cânula em forma de leque e melhorar toda a região média da face do paciente. É isso que eu tento explicar, porque eles querem fazer os pontos achando que vai melhorar a qualidade de pele dessa região. Não vai. Não vai isso. A Cíntia tá perguntando, fala sobre o uso de sculpt em outras partes do corpo. Ô, Cíntia, deixa eu te falar uma coisa. Nós aqui somos dentistas, entendeu? E como dentistas, a gente trabalha daqui para cima. Não é que a gente não conheça, mas assim, numa live a gente evita falar para não dar uma impressão de que a gente ensina isso em curso, porque aqui tem vários alunos nossos que são testemunhas que a gente não ensina. A gente só ensina em curso indicações odontológicas, porque nós somos dentistas. Nós até temos, e vamos ter em breve, cursos em outras áreas, com médicos, etc. e tal, mais direcionado para outro público, aí, com coisas corporais e tal, mas para outro público. Como dentista, a gente tem uma limitação legal, né, que é a limitação da própria Lei Federal 5.081 de 1966, de trabalhar do ióide para cima e ainda não podendo fazer qualquer coisa, porque eu não posso fazer transplante de córnea nem cirurgia de catarata, porque está acima do ióide, certo? Então, isso com indicações odontológicas, tá? Então, te peço desculpas por não poder responder isso, que pode dar margem a interpretações aí de que a gente faz coisas que a gente de fato não faz e não defende. Exato. Colágeno é comer proteína, ossobuco, é boa. É isso aí. Você come e reza pro seu corpo ajudar, né? O organismo é muito Vou descobrir quem é sábio, a né, Samantha. Flávio? O Não organismo é vai muito descobrir. sábio.
O que Oi? você ingere, o organismo é muito sábio. Quando você ingere o colágeno, você toma o colágeno, você ingere o colágeno vai para onde está precisando. Quem diz que o colágeno que você compra na farmácia capilar vai para o cabelo? Quem disse? Isso não existe. Você Exato. vai, você vai ingerir o colágeno tomando ou injetando, lógico que injetando na face tá local, mas tomando o colágeno via oral, o organismo vai decidir para onde vai. Se você faz muita ginástica, muita academia, vai para o músculo. Vai para onde precisa. Então, esse negócio de você comprar colágeno para cabelo, para unha, para pele, isso não existe. Isso não existe. Eu até fiquei. Fala, Eriquinha, termina, Não, e desculpa. passar colágeno, pior ainda, porque é uma proteína muito grande que não passa pela pele. Então, não adianta entrar com colágeno pele, creme de colágeno. Não Eu fiquei existe. até muito feliz com o Vitor Sorrentino, que é um médico da área, né? Sim, conheço bem. Ex-cirurgião plástico, né? Que agora trabalha na área de wellness aí, né? Uhum. E de nutrição e tal. Mas que é sempre um médico com muito sensato, né? Nas Ele é coisas. demais, ele é Sempre ótimo faz as publicações com base científica, né? Então eu gosto muito dele também. e do pai dele, do Dr. Miguel. E eu fiquei muito feliz com um vídeo que o Vitor fez falando justamente sobre esse negócio, dessa bobagem de você ficar tomando um monte de colágeno. E realmente, né, pessoal, a gente precisa entender que isso é uma fantasia. Veja, eu sempre procuro explicar para não ser injusto, né? É claro que você precisa ter os aminoácidos do colágeno para você produzir colágeno. Com Sim, certeza. com certeza. Você não faz bolo de chocolate sem chocolate. Você pode fazer de Chocolate, baunilha, óbvio. do que você quiser, mas chocolate sem o chocolate não sai o bolo. Isso é natural, tá? Agora, daí a você precisar adquirir isso via suplementação, só para quem realmente, sei lá, a pessoa é vegana, que aí vai ter deficiência de alguns aminoácidos essenciais que não tem mesmo, tá? Mas não sendo essa situação, não tem razão para isso, porque aquilo que você come, você já come os aminoácidos que são essenciais para tudo no seu organismo, né? Então, qual que é o teu papel para você ter colágeno? O teu papel é ajudar a tua genética, ou seja, trabalhar os seus fatores extrínsecos. Os intrínsecos você não tem Não como. tem jeito, é imutável. Eles até são influenciáveis pelos fatores extrínsecos, mas aquela coisa genética, da base genética mesmo, você não vai ter como mudar. Mas assim, se você toma pouca água, se alimenta mal, toma sol pra caramba, fuma, aí você tá acabando com o colágeno no teu rosto. Todo mundo sabe, né? Agora, se você suplementar os aminoácidos do colágeno, não significa necessariamente que aquilo vai virar colágeno. Então, isso Sim. você precisa ter um discernimento disso, né? Acho que é importante. E além do que, o colágeno não vem sozinho, né? Tem vitamina D no meio do caminho, tem zinco também no meio do caminho, tem Exato, um exato. monte de possibilidades que precisam estar juntas e funcionando muito bem para que você tenha a produção do colágeno boa, né? Então você tem que ter vitamina D suplementada, zinco, né? Se tratar zinco com o zinco seu de uma forma equilibrada para você ter a formação do colágeno ideal aí na sua face, né? É complexo isso. Faz um post sobre tomar ou não colágeno, posta no feed. Tá bom, eu vou pensar e vou fazer um post assim, mas Microagulhamento seria um aliado? Com certeza, super, absoluta. Super. Gente, a gente tem o IPRF. Ele estimula colágeno IPRF? Sim. claro. Microagulhamento estimula colágeno? Sim. Peptídeo botulínico estimula? Estimula. Fio facial? Estimula? Estimula. Tudo isso estimula colágeno, gente. Então, o que a gente está querendo dizer é que hoje a gente está falando dos bioestimuladores injetáveis, que são esses três que nós conhecemos hoje no mercado, que são os mais conhecidos, que é a policaprolactona, que é do Elancê, a hidroxiapatita de cálcio, que nós temos o Radiesse e o Diamond, da Renova, e a gente tem o ácido polilático, que é o Sculptra e o Eleva também, que vai vir da Renova. São esses injetáveis que a gente tem. Vai vir outros agora, misturados com ácido hialurônico, mas não vem ao caso agora. A gente está falando desses injetáveis, mas o microagulhamento, quem me conhece, os alunos que estão aí que me conhecem, sabem, eu faço em mim microagulhamento uma vez por semana, com aditivos. Porque eu acho que melhora a qualidade de pele, porque eu não fico fazendo toxina todo o tempo. Não dá tempo pra gente. Quantas vezes você faz toxina na sua vida, Flávio?
Nunca. Não faz, a gente não tem tempo. A gente está correndo, fazendo nos outros, mas Eu a só gente faço mesmo, nos outros, em mim nunca. a gente não faz. Então, o microagulhamento, vendo uma novela, jogando aditivo, que estimula colágeno, super ok. O IPRF com microagulhamento, super funciona. É um aliado, só que não é uma vez só. Então, aí você precisa ver quantas vezes o paciente vai querer voltar no consultório. Uma vez só, IPRF com microagulhamento, não vai ter um bom resultado. Vai melhorar a qualidade de pele? Vai, mas não vai durar. Aí ele precisa de mais sessões. Então, você precisa ver como é que você vai trabalhar com isso. Quando você trabalha, por exemplo, com o policaprolactona, que é o bioestimulador, você faz uma única sessão. Geralmente, uma única sessão vai te dar uma durabilidade. Toma cuidado com essa durabilidade, pessoal. Isso não existe durabilidade sem você pensar nos fatores extrínsecos do paciente. Tomem cuidado com isso. Então, a durabilidade de mais ou menos um ano e meio, que a qualidade da sua pele vai ficar melhor, logicamente. Mas isso vai depender também dos seus fatores, né? De você fazer o seu home care, fazer sua lição de casa. Caso contrário, aquela resposta que você teve do bioestimulador vai durar 3 meses. Não vai durar mais que isso. Tem gente perguntando, pode fazer microagulhamento uma vez por semana? Depende do microagulhamento que você for Meio, fazer. meio milímetro, sem machucar muito a pele, só para estimular a circulação e A- abrir os poros para colocar ativo, pode. Isso, para colocar agora ainda com a chegada dos peptídeos, melhor ainda, né? Sim, Junto com o microagulhamento, tá? sim. Quantas Quantas sessões de sessões de bioestimulador? Isso bioestimulador? varia de pessoa Olha, para pessoa, mas pode até ser umas 3 sessões, né? sim, sim. Geralmente, a única que prevê por bula, no mínimo, no máximo, aliás, 3 sessões, é o Sculptra, é o ácido Desculpa. polilático. Os outros não colocam isso em bula, eles colocam que você pode fazer uma sessão, mas você pode fazer quantas vezes você achar necessário. O importante é que você precisa da bioestimulação do colágeno, que acontece em torno de 21 a 28 dias. Então, não adianta você bioestimular aquele paciente de novo em menos de 2 meses, por exemplo. Você tem que esperar a bioestimular, depois de 1 mês e meio, por exemplo, fazer de novo a bioestimulação. Dependendo do material que você for usar. O Sculptra não, o Sculptra é uma vez por mês, durante 3 sessões. Aí você vai ter o resultado final. Isso não quer dizer que, às vezes, você pega uma paciente jovem, que a pele não está tão ruim assim, você faz uma única sessão de Sculptra e o resultado já aparece. Você não precisa fazer as outras sessões. Mas, normalmente, o Sculptra é o único que vem previsto em bula 3 sessões. As outras é uma sessão só. Não querendo dizer que você não Muita gente possa fazer perguntando do outra. de meio, mas é que a gente usa o de meio só para você poder usar os ativos, para os ativos poderem Ativos. penetrar. Exato. Tá? Cicatriz de acne, tem que trabalhar com um microagulhamento uma hora, em torno de 1,5. Tomem cuidado, pessoal, com microagulhamento por causa dos melanócitos. Eu já falei isso milhões de vezes para vocês. Os melanócitos estão na camada basal, muito superficial. E aí você pega a agulha do microagulhamento e passa em cima dos melanócitos, você vai ativar os melanócitos a produzir mais melanina. Então, num caso de paciente com melasma, você vai ter que trabalhar com uma agulha de meio sempre. Não dá para trabalhar com uma agulha muito profunda, porque você vai estimular os melanócitos desse paciente. E uma coisa interessante, Érica, é que nos peptídeos agora, como o peptídeo ele atua em cima de tudo que é célula derivada de ectoderma, né? Então, de nervo até melanócito, fibroblasto, queratinócito, etc., você tem a melhora de melasma, melhora de rosácea, entendeu? Porque eles bloqueiam isso. E muito já se falava do uso da toxina em si. Só que a toxina botulínica, ela mesmo, ela não é tão eficiente porque ela não ela precisa da cadeia pesada para carregar ela na junção neuromuscular. O peptídeo não. O peptídeo já vem com esse fator de crescimento epidermal, que é o EGF-like, para fazer a internalização na célula. Né? Quem não assistiu a aula, 2 aulas sobre peptídeo, uma mais técnica, que eu expliquei Sim. tecnicamente o que é e como ele funciona, Muito e uma legal. outra sobre os protocolos que participam mais pessoas, os 2 representantes no Brasil, o CEO da empresa, o representante comercial, e o biólogo Rodrigo, que trabalha comigo no laboratório lá na Escola Paulista de Medicina. Que mais de perguntas aí, Flá? Os peptídeos botulínicos são ativos. O peptídeo botulínico, na verdade, é a cadeia leve
da toxina, é a parte ativa da toxina, sem a parte pesada. Quer dizer, em tese, pelo menos em tese ainda, ela não consegue carregar para dentro da junção neuromuscular. Então, ela age em cima e na área derme e epidérmica, só nessa região. Outra coisa, Fernanda, ela está falando do microagulhamento se não tira a toxina botulínica, de jeito nenhum. Não, o São contrário, ele planos é feito para completamente associar. diferentes. Sim. São planos totalmente diferentes e você só vai melhorar a qualidade de pele mais ainda do paciente. Quando terá uma outra live, André, vamos fazer mais. Vamos pegar no breu aqui para fazer live, eu e a Eriquinha. Foi ótimo, está sendo ótimo, estou amando. Que mais? Vamos fazendo perguntas moçada, a gente falta 6 minutos para acabar. Sério? Porque a live ela bloqueia, 1 hora acabou. Então falta 6 minutos e convido vocês para entrar aqui no direct, tá? Porque vai ficar gravada 24 horas essa live. E nós vamos fazer outras lives aqui. Tá? Ele está prometendo, ele vai ter que cumprir, hein? Tá, o direct é para vocês se inscreverem, tá? O pescoço. Então, Paula, a mesma coisa. O pescoço é a mesma coisa que até você pode usar qualquer uma desses produtos. Tanto o que se usa muito é o Sculptra, né? Que eles gostam muito, né? Mas, assim, foge um pouco da área de atuação do dentista se for pensar no pescoço como um todo. Então, tem uma questão legal aí que a gente fica meio complicado de falar. Mas, assim, a gente gostaria de abordar tudo, mas a gente não vai conseguir. Então, assim, vocês aguardem outras lives. Ó, a Raquel, que é professora da equipe nossa, também está entrando aqui. O Fernando, a Luciana Beber. A gente, Érica, uma boa ideia a gente fazer uma live com toda a equipe, né? Eu, você, o Fernando, a Lu, Beber e a Raquel. Né? Super 5 legal. aí para a gente discutir vários assuntos. O Fernando é cirurgião e tal. Dá para a gente discutir vários pontos que interessantes. Então, aguardem novas lives. Teremos muitas daqui para frente. Tá? É isso aí. E, pessoal, não se esqueçam, ó, entrar no YouTube da Odonto Partners, entra no YouTube, foi lá escrita Odonto Partners. Tem vários vídeos gravados no YouTube da Odonto Partners, gratuito, com as aulas gratuitas para vocês poderem assistir. Bem legal. E vai ter cada vez mais conteúdo sempre de alto nível, porque a gente sempre traz pessoas muito boas aí para falar, né? Olha, só para responder, para pessoa jovem, normalmente um bioestimulador que eu gosto muito é a hidroxiapatita de cálcio. Eu acho que ele não volumiza tanto, eu acho que você também consegue, pela diluição, por exemplo, se você pensar no Radiesse, que você pode trabalhar ele com lidocaína, você consegue trabalhar numa face mais jovem, e você não dá muito volume. Então, é um bioestimulador. O policaprolactona do Elancet também é indicado para esse tipo de paciente mais jovem. O Sculptra é uma face mais caída, mais pesada, que precisa dar uma recalchutada maior. Aí você trabalha com o Sculptra. Mais hard. Exato, mais pesado, mais heavy, exatamente. Mas que mais, gente? Quanto tempo nós temos aí? 3 minutos. 3 minutos, moçada. Acho que é o tempo da gente ir realmente se despedindo de vocês. Foi um super prazer ter vocês aqui, Érica. Um prazer enorme ter você aqui, dividindo esse espaço aqui comigo. Sempre você já é uma professora pronta, né? 10 anos também trabalhando junto, né, Érica? Aprendi muito com você, Flávio. Você é meu mestre. A gente aprende um com o outro, porque a vida é assim, né? A gente ensina, aprende. Você já tem uma condição de ter suas opiniões livres também. É por isso que eu estou te convidando para cá. Né? E às vezes tem ideias boas, um tem uma ideia, outro tem outra, e o grupo cresce assim, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém tem várias vezes que eu já mudei de opinião com relação a algumas coisas, você sabe disso. Tem coisas que eu defendia antes que hoje, até porque eu sempre costumo dizer, né? A gente que trabalha com ciência é sempre assim, a nossa verdade é a verdade de hoje. Amanhã eu não sei, porque amanhã se surgir alguma coisa nova, a gente pode mudar de ideia, né? Exato. É isso aí. Sempre assim. Eu queria agradecer também a todos vocês que estão aí, principalmente você, Flávio, pela confiança. Estou morrendo de saudade da Odonto Partners, já mandei milhões de recados para todos os alunos, eles são a nossa inspiração. Tudo que a gente faz são para eles, né? A gente trabalha voltado realmente para tentar levar o melhor para eles, e estudando e aprendendo. E é legal, gente, que assim, tudo que o Flávio
vai atrás das informações, da parte científica, ele traz tudo para a gente. Então, ele pega a cria dele e fala assim, olha aqui, ó, tô com isso novo. Então, a gente vai aprendendo e vamos atrás de coisas novas também. Então, isso serve para a Raquel, que também estuda muito, para a Luciana Bebe, para o Fernando. Enfim, você está com um time aí de ouro, hein, Flavião?